nasceu e viveu aqui no estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil. Com todas as carências, ainda é fora dos padrões. Aí você vai passar um mês no sertão do Pernambuco, no Agreste, lá que o pessoal não tem água para beber, não tem nada. Sabe, a gente se colocar na posição daquela pessoa para poder aconselhá-lo o que fazer, como sair daquela situação. Nossa. É difícil. O que eu faço hoje não necessariamente é o que eu vou fazer amanhã. Né? O que eu faço agora por um filho pode ser que amanhã mude completamente, porque a demanda muda, porque o momento mudou, porque eu errei aqui. Eu tenho mega humildade, que eu acho que é mais uma característica, de ir lá falar assim, falei isso aqui para vocês, pode ser por um filho, não importa. Eu errei. Eu falei, mas eu estava errada. Eu pensei melhor, primeiro eu quero me desculpar e vamos reescrever essa página. Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Dois Não Pode, comigo, Augusto Pinto. E comigo, Juliana Mansur. Jô, do que vamos falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre atitudes de pessoas bem-sucedidas. Por que existem aquelas pessoas que tudo que elas fazem acaba dando certo de um jeito ou de outro? O que essas pessoas têm em comum? Da onde elas vêm, o que elas comem, onde elas vivem? Que animal é esse? E vamos tentar identificar essas características para entender como é que a gente pode ter mais felicidade e sucesso. Eu vou começar te perguntando, o que é sucesso para você? Sucesso é ser feliz. Ah, é? É. E felicidade é uma escolha. Logo, sucesso é uma escolha. Beijo, muito obrigada. Até a semana que vem. Desenvolve. Eu acho que o sucesso é ser feliz, é você poder fazer escolhas na sua vida conscientes, é você se permitir acertar e errar, é você não se culpar, é você se perdoar, é você conseguir construir aquilo que você sonha. Se sonha em construir uma família, você conseguir. O sucesso é abrangente, né? Muitas coisas são sucesso. O sucesso, para mim, ele não está ligado diretamente ao lado profissional, muito embora também esteja. Eu acho que as pessoas vinculam diretamente ao profissional. Sucesso, ser bem-sucedido no trabalho. Você pode ser extremamente bem-sucedido no trabalho e ser um insucesso na vida pessoal. No relacionamento, na família, em série de outros aspectos. Né? E para você? Eu acho que o sucesso, eu até preparando o episódio misturei um pouco, porque eu acho que sucesso na definição por aí se mistura um pouco com felicidade. Sucesso é ser feliz. Sucesso é ser feliz. É muito próximo, mas as coisas não são exatamente iguais, né? Por exemplo, se você pegar... Eu posso ter sucesso e ser infeliz. Se você pegar esse viés que você mencionou, que é o sucesso profissional, eu diria para você que boa parte dos bem-sucedidos profissionalmente não são felizes. Então, não é a mesma coisa. Quer dizer, felicidade é um bônus que você pode ter ou não, dependendo da maneira como você utilize o seu sucesso. Eu acho que sucesso, para mim, começa por você saber o que você quer da vida, né? Esse episódio aqui, eu acho que é o número 45 que nós estamos fazendo. O episódio número 1, você lembra, era propósito e valores. Se você não tem um propósito de vida, dificilmente você vai ter sucesso. Você pode ganhar dinheiro. Você pode ter uma família, pode ter um monte de coisa. Você pode ter vários propósitos. Assim, o seu propósito pode ir mudando ao longo da vida. Pode. Ou pode. não, ele tem que ser... Veja, vou recordar o que eu falei naquele programa, né? Antes de você ter um propósito, você tem que descobrir qual é o seu dom. O seu propósito é sempre muito igual para todo mundo, que é utilizar o seu dom para uma boa causa. Então, você descobriu que o seu dom é, sei lá, dar aula, explicar a vida para pessoas, para crianças e tal. Putz, isso é um dom. E você usa esse dom para ser um professor maravilhoso, não importa que é um professor primário ou em Harvard, esse cara é bem sucedido. Seja o professor primário... Eu acho que quando você tem um dom, que você ganha um dom, você tem uma todo obrigação de usar aquilo em prol de algo que você vai ofertar, sabe? Você tem que ter um propósito para aquele dom. Você ganha um presente, veio para você uma capacidade. Você tem que, de alguma forma, usar aquilo para o bem. Mas, Ju, então, vamos lá, vamos complicar o nosso debate aqui. Partindo do princípio que todo mundo nasce com dom, eu acho que 100% da humanidade nasce com dom. Você é diferente de mim, eu sou diferente do Lê, de todo mundo que está aqui na sala. Agora,
por que as pessoas não procuram valorizar esse dom para ter sucesso em tudo na vida? Porque muitas vezes, eu acho que na maioria dos casos, elas sequer identificam esse dom. Acho que tem alguns dons que são muito gritantes. Um cara que é músico, que é muito artístico. Mas tem alguns dons que são mais sutis. Você ser um bom comunicador é um dom. Você ser um cara que consegue analisar muito bem dados é um dom. Mas eu acho que são dons que são menos aplaudidos midiaticamente, que aí a pessoa ela não percebe que aquilo é um diferencial. Tem diferenciais que são mais sutis e que talvez a pessoa não considere aquilo um diferencial. Por exemplo, sensibilidade é um dom. Tem pessoas que nascem com uma sensibilidade extrema. Elas têm uma antena que Sem dúvida. capta situações, capta pessoas em necessidade do seu lado, e eu, com a minha antena grosseira, passo e não capto. Uma pessoa que tem sensibilidade aguçada, ela sabe que tem esse dom, como ela vai usar isso para eu não ser sei. bem-sucedido, né? Suponha que eu nasci com esse dom, meu dom é... Eu sou intuitivo, tenho uma antena refinada, eu acho capto que a energia das pessoas. ela começa aprendendo a ouvir a ela mesma, porque no primeiro momento ela duvida dessa antena, dessa intuição. Aí ela começa a perceber que sempre que ela duvida, ela se dá mal. Na hora que ela usa essa intuição, essa sensibilidade dentro do negócio dela, ela acredita nessa intuição e se norteia de certa forma por isso, claro que com embasamento técnico, com planejamento e uma série de outras coisas, eu acho que ela começa a ter bons resultados. Mas isso dentro de qualquer área que ela trabalhar. Não tem uma profissão que necessariamente a pessoa sensitiva tenha que O que desenvolver. você está dizendo é, entre você descobrir um dom e transformá-lo num propósito que vai te fazer uma pessoa bem-sucedida em vários âmbitos da vida, tem um trabalho a ser feito. Não é simplesmente pelo fato de eu ter um dom que aquilo já não é um bilhete Não, e premiado. eu acho que assim, eu acho que as pessoas bem-sucedidas, elas têm algumas características. Quais são? Existem várias. Determinação. Eu não enxergo uma pessoa bem-sucedida se ela não tiver determinação. Você enxerga? Eu acho. Em qualquer âmbito. Não precisa ser profissional só. Quando eu contratava, era o que eu mais buscava. Muito mais do que um currículo brilhante, é pessoas... Sangue no olho. Sangue no olho, determinação, garra, né? Insistência, persistência. Que garra e determinação é muito parecido, mas não é exatamente a mesma coisa, porque o determinado, ele pode ser um cara que quer muito uma coisa e tal, mas a garra significa você cai, levanta, Acho que a determinação eu acho que é parecido, sinônimo, é a mesma né? coisa. Mas são poucas as pessoas que nascem com esse dom, né? Esse é um dom fantástico. Você Determinação. desenvolve? Putz, você tirou daqui, eu ia te perguntar isso. Não? Boa pergunta. Você acha? É difícil eu responder isso, porque eu tenho essa característica. Eu também tenho. Eu tenho. Então, eu não sei, você desenvolve determinação? Você não é determinado, você consegue treinar uma determinação? Vamos pensar um que a gente não tenha, para pensar se é treinável. Olha, eu trabalhei com, eu arrisco dizer milhares de pessoas no mundo corporativo, como gestor, depois como sócio de empresa. Eu nunca consegui achar uma pessoa, vou usar um termo não muito legal, frouxa, que não fosse o contrário o que é o contrário de determinado? Desdeterminado. Vamos chamar de frouxo aqui. Vai. Pegar um cara frouxo, mas brilhante, inteligente, trabalhador. Não sai do lugar. E eu não consegui ensinar a determinação, nunca consegui. Ou seja, se a gente achar um método de ensinar determinação... Vamos ficar ricos. Olha lá. Vamos ficar ricos. Professores de determinação. Você já conseguiu transformar um cara não determinado em determinado? Não, porque... Você também tem uma bela experiência de vida. Porque eu acho que se a pessoa não é determinada, tudo que você sugere vai ficando no caminho. É legal fazer isso, fica no caminho. Boa ideia, fica no caminho. Fica. Não vai para frente, eu acho. Eu acho que a determinação é número 1 para a pessoa ter sucesso. Não é tudo, né? Não é tudo. Mas eu não sei se ela quiser aprender a ser determinada, se aprende. Eu não tenho essa resposta. Então, eu acho que a determinação é um bilhete, se não é premiado, ele é quase premiado. Mas será que se a pessoa deseja algo muito, ela quer muito uma coisa, essa determinação não vem? Porque às vezes você não é determinado, você está no trabalho que você acha sacal,
aquele trabalhinho que você faz não é aquela coisa dos seus sonhos, mas será que se fosse para salvar a vida da pessoa que você ama, você não, a garra não vinha? Será que o meio não te empurra para a determinação? Eu acho que você pode ter situações extremas onde a vida te leva, te dá um pé na bunda e te empurra a enfrentar uma situação. Uma doença, você é infeliz no trabalho, no casamento e tal. Chega uma hora e você fala, não, chega, basta. Ou segue lá fora. Ou não, segue lá lambendo a ferida até morrer. Tem as duas coisas. Mas eu acho que se a pessoa é determinada, ela não tem que tomar esse pé na bunda, entendeu? Vamos pegar ser infeliz no trabalho, que é comum. Muito comum. Tem gente que aposenta infeliz. Eu conheci gente que trabalhou assim 40 anos numa empresa, que negócio de ganhar um relógio de ouro, aposentadoria, pôs o chinelo, foi para casa, falou, putz, o que eu fiz nessa vida? Nada. Eu ficava lá contando as horas para acabar o dia, esperar o fim de semana. Meu, você desperdiçou uma vida. Se é um cara determinado, no segundo, no terceiro ano, tchau, foi. Ou ele transforma ali onde ele está. Nós acabamos de entrevistar um cara, outro episódio que vocês não devem perder, sobre felicidade. Já vai ter passado, eu acho, quando já vai ter passado. Então assistam de novo. Revejam. Revejam o episódio. Que o cara conta uma história de determinação maravilhosa. Sócio bem-sucedido de uma grande firma de advocacia em São Paulo, que abriu mão de tudo, foi estudar e aí resolveu desenvolver um negócio em torno do tema felicidade. Voltou para a cidade natal. Uma coisa dele. que... Olha a determinação desse cara. Quantas pessoas conseguiriam... Coragem, né? Você tem razão. Isso já é um outro componente. Determinação é você insistir, você ir atrás. Você abrir mão de tudo para fazer uma coisa... Porque ele foi determinado, mas Mas você abrir mão de tudo para começar uma coisa do zero, para começar uma coisa que, aos olhos da maioria... Que é isso que você vai fazer? Mas você não acha que determinação induz coragem? Acho. Né? O inverso não é verdadeiro. O inverso não é verdadeiro. Você pode ter coragem, mas depois você não tem determinação, você não tem persistência para levar adiante. Mas geralmente quem é determinado acaba sendo obrigado a ter coragem. Persistência e determinação são sinônimos, não são? Você vai ter feras pela frente no caminho que se você não enfrentar, você não é determinado. Então, por tabela, você vai ter que ser corajoso. Persistência e determinação são a mesma coisa? Eu acho que são. Persistência a pessoa que insiste, ela tem que ser determinada para insistir. Eu acho que é a mesma coisa, né? Foco não, porque a gente confunde. Esse é outro ponto importante para a gente ter sucesso, né? Que é ter foco. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa muito focada. Esse é um ponto fraco meu, mas eu tenho consciência desse ponto fraco. Eu me encanto muito com as coisas, eu abro muitas frentes. E daí você não aterriza. Então, daí eu aterrizo, mas eu não aprofundo. Na hora de aprofundar, eu já quero ir para a próxima. Mas que é falta de foco. Eu acho que o foco, para mim, é assim, eu quero construir uma empresa assim, assim, assado. Se eu vou ler as entrelinhas de cada processo, não é esse o foco que eu acho. É você estar focado que você tem um objetivo ali na frente. Isso eu tenho. Porque eu acho que quando você administra um negócio próprio, se você for aquela pessoa dos mínimos detalhes, também é difícil, porque você aprofunda demais e acaba não andando. Quando você é um pouco mais superficial, vão ficar fios pelo caminho, ideal que você tenha outras pessoas para te complementar, mas você consegue ir abrangendo tudo, porque quando você é um gestor, você não pode ficar só mais na área que você mais gosta ou a que você é melhor. Eu crio, mas eu não faço só. Isso é uma parcela mínima do que eu faço hoje. Eu tenho que saber do financeiro, eu tenho que saber do RH, eu tenho que saber do marketing, da venda. E eu não vou ser expert em nenhum, porque eu vou fazer uma gestão geral. Então, eu não vou ter como ser profundíssima em todos, entendeu? Você isso não fica é foco, meio... Né? Isso é detalhe, né? Se eu pegar uma coisa para ler, eu sou que nem você. Eu sou leitura dinâmica, passa batido umas linhas. Eu não sou uma pessoa boa para ler um contrato. Você pega um pedacinho do contrato. Mas se eu resolver pegar aquilo, eu vou grifar cada entrelinha. É isso. Entendeu? Mas eu não me desgasto quando não é tão relevante, entendeu? Você me trouxe um outro ponto aqui que eu acho que é muito importante no sucesso, que é o distanciamento. Não sei se eu vou conseguir me explicar, vou fazer uma analogia aqui. Se você tem uma linda TV na sua casa de 65 polegadas. Você não enxerga se estiver colado. Se você sentar meio metro dela, você vai ver aqueles monte de pixels borrados. Que não formam nada. Que não formam nada. Então, você tem que se distanciar. No entanto,
O paradoxo nas empresas é que as pessoas mergulham nos detalhes sem antes ter uma visão do todo. Eu passei a vida dizendo para o pessoal que trabalhava com o pessoal, subam a montanha. No final eles já sabiam. Subir a montanha significa sair de baixo da base, onde tem os detalhes, as pedrinhas, vai lá para cima e olha em volta. Depois que você olhou em volta, aí sim, você desce, aterriza nos detalhes. Esse distanciamento é uma coisa que vale para um técnico, para um gestor, para um Dá um dono exemplo prático para as pessoas visualizarem. Como fazer esse distanciamento? Por exemplo, você Você é um advogado e você está lendo um contrato. Mas aí Isso você é muito. pegou, Não, então vai, outro exemplo. Escolhe um exemplo. Você tem ideia de um novo empreendimento, tá? Nós até na hora do almoço a gente estava discutindo um pouco isso. Uma forma de fazer isso é bom, o empreendimento é esse, agora eu tenho que pensar... Passo 1, passo 2. Passo 1, passo 2, eu vou criar uma empresa, eu vou contratar gente, eu preciso de dinheiro. Mas peraí, qual é o empreendimento? Qual a chance de sucesso? Isso é que eu chamo de subir a montanha. Um estudo de mercado, um estudo de viabilidade. Até antes trocar disso. uma ideia com algumas pessoas que já entendem um pouco do assunto. Interação, planejamento, execução aqui no chão. Se dê o luxo de sonhar um pouco. Sonhar é pensar livre. Livre, não pensa nas limitações ai, mas eu não tenho dinheiro, ai, mas eu não tenho equipe. Não, se você tivesse tudo, como seria? Porque daí você sabe o que você precisa ter para poder buscar. É isso aí. É exatamente isso. Então, distanciamento também eu acho que é uma coisa muito Porque eu acho que tem muito isso. As pessoas já se cortam ali e falam assim, putz, isso eu não tenho capital, isso eu não tenho parceiros. Não sei, você buscou? Você consegue aplicar, porque nós estamos falando de sucesso aqui em qualquer âmbito, não é só trabalho. Então, não vamos nos fixar apenas em trabalho. Aplicar essa ideia de distanciamento na educação dos filhos. Pensa numa circunstância. Ai, gente, não sei, porque eles são um projeto de vida, mas que eu já planejei lá. Posso te ajudar? Porque eu já fiz isso com você incontáveis vezes. Eu sei que você fez com seus filhos muitas vezes, porque você já me contou. É antes de mergulhar numa situação para corrigir, é você se perguntar por quê. O porquê é o distanciamento. Pô, a criança chegou em casa deprimida, ele estava com nota ótima em tudo no primeiro semestre, segundo semestre caiu. Em vez de sair correndo, vamos contratar professor, tem que estudar mais, pegar no pé dele. O que causou? Por quê? Porque é distanciamento. Então, se a gente gastar mais tempo nos porquês do que tentar dar as respostas sem entender direito a equação, você vai economizar um bocado de tempo, de dinheiro e vai ter mais sucesso. Então veja que é paradoxal, porque nós estamos falando de determinação, de foco, coisas que estão relacionadas a mergulhar, executar coisas, mas antes disso, esse distanciamento para você entender a situação vale ouro. Você sabe que eu vivi isso até nessa situação de prova com um dos meus filhos, que estudou, fez a prova e não foi bem como imaginava que tivesse sido. Falei, então agora pega o professor, leva a prova, porque você sabe o conteúdo, entende por que você tirou essa nota. Ele sabia todo o conteúdo, mas ele não sabia interpretar a pergunta. Então perguntava A e ele respondia B. Então, assim, nosso problema não está em você conhecer essa matéria, está em você aprender a interpretar perguntas. Você vai passar uma vida não conseguindo se você não aprender a interpretar perguntas. Então, você está fazendo uma prova de história, mas seu problema está no português. E se você não para fazer essa análise, você não consegue corrigir. Esse é um exemplo maravilhoso, porque você podia ter tido a coceirinha de tentar ajudá-lo, mas você foi sábio e falou, não, você vai lá para o professor e com a prova na mão. Você respondeu com outra pergunta para ele. Isso é distanciamento, entendeu? Eu acho que distanciamento é uma coisa... E aí a gente descobriu um problema que dá para solucionar, mas que se a gente não tivesse tido isso... A gente já está achando que tem que estudar mais aquilo que não estudou direito. Não foi isso. Não foi isso. Agora, vamos complicar um pouco. Você vê o quanto entre a teoria e a prática tem uma grande diferença. Nós entrevistamos recentemente aqui, não perco esse episódio. Reveja. Reveja esse episódio. A presidente da Air France quando o avião caiu. Lembra? Uma entrevista maravilhosa. E ela, com
notou que a pressão, ela foi acordada no meio da noite, caiu um avião no meio do Oceano Atlântico, e você tem que lidar com a situação. Gabinete de crise, famílias, investigação, 1000 coisas. Imagina que essa pessoa resolve mergulhar nesse problema. Ela não vai conseguir nada. A primeira coisa que ela tem que fazer é se afastar um pouquinho, ter uma perspectiva. O que aconteceu realmente? Coletar algumas informações, macro-informações, e depois calmamente, apesar... Agora, uma coisa é você fazer isso com um filho que não foi bem numa prova. A outra é com o A gerenciamento outra é com um de um avião avião que caiu no meio e do matou Atlântico. 200 pessoas. A maioria dos gestores, nessa hora, se afoba e mergulha nos detalhes. E morre afogado. É igualzinho um cara que está lutando contra a correnteza na praia. O que o salva-vida fala? Respira, relaxa, não se debate, vê para onde vai a corrente, e se acalmando, você vai voltar para a praia. Mas o instintivo é você se debater, é você lutar, é você querer dar abraçada. E é assim na vida. Então, eu acho que para educar filhos, talvez um ensinamento muito bom com relação à fórmula de sucesso, além da determinação, que eu não sei se dá para ensinar, mas distanciamento dá para ensinar. E distanciamento, às vezes, economiza muito tempo na hora de executar. E num primeiro momento, principalmente se você estiver falando com uma criança, um adolescente, ele vai achar que vai perder tempo e não ganhar. Porque... Não, mesmo o gestor acha isso. Porque fala, cara, eu vou sair de resolver o problema para ir olhar ele melhor. Você fala, pô, eu sou presidente da Air France. Agora fala, não, gente, me dá 1 hora que eu quero analisar os fatos antes de ir para o aeroporto. Me mandem os fatos, tudo que vocês sabem sobre o assunto, eu vou dar uma lida, vou refletir a respeito e encontro com vocês daqui 1 hora. Parece irresponsável isso. Nem sei como ela lidou com a coisa na hora, né? Mas estou me colocando nos sapatos dela. Tem circunstâncias que são tão graves. Imagina um cirurgião que trabalha em traumatologia, que só pega... Eu acho que você vai por ordem de prioridade numa coisa muito grandiosa. Então, ali, naquele primeiro momento, o que você tem que pensar é o acolhimento que você tem que ter com pessoas que estão desesperadas. É isso. Ela falou isso. Né? Então, eu vou acolher essas pessoas. E aí eu vou vendo o resto. E essas prioridades vão vindo. E num cirurgião, a mesma coisa. Se ele furar uma artéria, ele para de se preocupar com o foco da cirurgia, o foco passa a ser aquela artéria, né? E eu acho que é assim, as prioridades vão mudando na hora que você vai fazendo gestão de tudo. Isso está relacionado também à gestão do tempo, né? Totalmente. Porque quando você está numa crise, o que mais te pressiona é tempo. Eu não tenho tempo. E aí é o paradoxo, que você tem que respirar, ficar tranquilo, porque senão você vai perder tempo. Isso não é natural. Parece que você está nadando contra a maré, né? E aí nós chegamos à questão da gestão de tempo, que está correlacionada a ter calma para fazer o distanciamento. E você mencionou protocolos, né? Eu mencionei protocolos? Acabou de mencionar. E eu queria lembrar que prioridades eu mencionei. Pois é, mas se relacionou com protocolo. Que num pronto-socorro, a coisa mais difícil é a triagem. Como é que os caras... Posso falar? Isso eu acho bem falho num pronto-socorro. Em certos aspectos, assim. Tem eu acho alguns assim, que funcionam bem, né? Você chega lá, mede o negócio, mas eu já cheguei com um filho com 200 de taquicardia. Cara, você não vai ficar tirando a febre. Aí eu falei assim, se esse menino tiver um ataque cardíaco, você é responsável. Porque você tem que trazer o cardiologista agora. Essa é a má aplicação do protocolo. É isso que eu tô falando. E ali, nesse tipo de situação, existe um protocolo. A regra é essa, é assim que funciona. Só que a gente tem que saber que a regra é essa até ela não ser aplicável numa exceção. Porque vai acontecer. Na verdade, isso foi criado durante a Segunda Guerra Mundial, chama Protocolo de Manchester, né? Que era você conseguir separar o cara que, se você não atender, morre. Você está um hospital de campanha no meio do fogo. Do cara que pode esperar um pouco. Do cara que é urgente depois daquele que está morrendo, tem que ser. E o outro que, cara, sinto muito, você está com dor, você vai continuar berrando, mas... E aí, quando trouxeram isso para o hospital, para o pronto-socorro, trouxeram a mesma rigidez do campo de batalha que não se aplica no hospital. Mas eu acho Mas eu acho que se aplica em 95%. Então, e numa empresa, na sua casa, por exemplo, orçamento.
Orçamento é também saber usar o orçamento, seja o orçamento da empresa, o orçamento familiar, é um parâmetro para você ter sucesso. Se você gasta tudo que você tem no primeiro mês, aí tem 11 meses pela frente, e aí, o que você vai fazer da vida, né? Aí também cabem protocolos, né? Porque os protocolos ajudam você não panicar. Quando o negócio aperta, a água está batendo na bunda, tá, você tem um protocolo, você, não, a regra aqui é essa aqui. Aí você consegue botar os patinhos em fila, respirar, ter o distanciamento e ir fazendo a coisa mais crítica primeiro. Aí você vai ter que pegar talvez alguma coisa que está na base da pilha e pôr em cima, porque a situação mudou. Entendeu? Pô, você tem um protocolo no pronto-socorro. Entendi. Chegou uma criança com batimento 200, esquece o protocolo. Tira do fundo da pilha e põe em cima. Essa flexibilidade aí também. É treinamento. Agora, eu acho que tem uma outra coisa que as pessoas de sucesso têm, que é elas não entregam apenas aquilo que elas se propõem, elas entregam um pouco a mais. Então, minha função é colocar água nessa xícara. Então, se tiver uma vírgula a mais do que colocar água nessa xícara, se falarem para eu lavar a xícara, já não é minha função. Essa pessoa nunca vai crescer. Nunca vai crescer. Porque eu acho que a pessoa que cresce, ela faz a função dela, mas ela é curiosa. Ela quer aprender a função do cara do lado. Ela quer saber do que se trata aquilo outro. E numa dessas surge uma brecha de algo que ninguém está conseguindo administrar, porque sempre falta gente. Como você designaria essa qualidade? É a pessoa que... Interessada. Ela quer aprender um pouco de tudo. Né? Eu acho que a melhor pessoa que vai sair melhor profissionalmente é aquela pessoa que entra numa empresa para aprender a gerir uma empresa. Então, ela tem que aprender um pouco ela tem a função dela, mas ela tem curiosidade ali, ela tem curiosidade ali. Aí tem uma função que ninguém está fazendo porque está meio largado, ela abraça aquilo. Ela não tem preguiça de fazer uma coisa que não é dela. Ela vai pegar, ela até se sobrecarrega. Mas essa pessoa cresce. Olha, eu vou te falar uma coisa. Vamos recordar. Nós falamos de distanciamento, determinação, foco, essa que eu falei a questão agora. de tempo e essa que você falou agora que nós chamamos de interesse. Quando você olha o mundo daqui para frente, onde toda a parte de trabalho mais executar as coisas, fazer, as máquinas vão cada vez mais nos substituir, o interesse talvez seja até mais importante que determinação, que foco, que tudo isso, entendeu? Porque esse conjunto de valores que a gente está analisando aqui são da nossa experiência num mundo onde as pessoas faziam quase tudo. Na medida que a gente começa a ser coadjuvante da vida, agora eu estou falando de trabalho, mais trabalho, tá? Mas mesmo em casa, porque a tecnologia vai invadir tudo, né? Interesse vai ser talvez um valor absurdo. Único, porque você sendo interessado, você vai conseguir aprender novas ferramentas, você vai conseguir imaginar aplicações daquilo. Eu acho que é mais... Eu vejo uma ótica totalmente diferente da sua. A gente vai estar tão envolvido com a tecnologia que se você não tiver interesse naquela pessoa que está na sua frente, essa relação vai se desmontar. Super verdade, isso concordo totalmente. É interesse também, mas o interesse também. Tem o interesse do aprendizado e o interesse na pessoa, em quem está ali na frente. Eu acho que o interesse é determinante. O que você está falando é uma mega verdade. Todos os estudos que estão circulando aí no mercado, matérias que você lê em jornal e tal, sobre os skills, os conhecimentos que vão ser mais valorizados, 90% é soft skill humano, entendeu? E eu acho que aí a gente cai em mais uma coisa que eu acho que é determinante para o sucesso profissional muito e pessoal também, que é saber gerir pessoas. Gerir, no caso profissional, lidar com pessoas diferentes, com emoções diferentes, com pensamento diferentes, com desejos diferentes. Como você lida com pessoas na sua empresa? Dá uma fórmula aí que... Porque, olha, lidar com pessoas não é fácil. A gente até estava falando no carro hoje que, putz, na empresa... É difícil você ter todo mundo com a mesma atitude, as atitudes mudam, os perfis, a vontade de aprender, de se desempenhar. Você fala, olha, tá aqui, vai assistir esse curso, é de graça, eu te dou tempo para isso. Um vai com tudo, o outro nem tanto. Como é que você lida com as pessoas? Porque não é a mesma fórmula para todo mundo. Filhos, você tem 2 filhos.
com uma fórmula. certeza você usa uma fórmula É uma ligeiramente... fórmula completamente diferente para um e para outro, né? Então, como é que a gente Isso ensina muda até no isso? seu tom, assim, você tem alguns fornecedores, um você tem que ser mais duro, senão nada acontece, o outro você tem que ser carinhoso, falar, por favor, me ajuda, senão não acontece. Você tem que aprender o tom que você tem que dar para cada pessoa para que você tire o melhor dela. Mas eu acho que a primeira coisa para você tirar o melhor de cada pessoa é tentar, é claro que isso é muito mais fácil num ambiente menor, entender a história daquela vida. Né? Ninguém é o que é simplesmente porque é. Então, a pessoa não é ranzinza só porque ela é, ou ela não é mal-humorada só porque ela O que é. aconteceu antes ou dela ela... chegar aqui agora? É isso? O que tornou você... Ah, essa pessoa é muito chata, implicante, cri-cri com todo mundo. Por que que ela é assim? Ela é porque ela apenas é, ou ela tem uma história que levou ela àquilo? Do momento que você entende essa história, às vezes você consegue suprir algumas faltas que minimizam esse defeito, não sei se é defeito o nome, você consegue... Eu acho que eu já até dei esse exemplo. Eu tinha uma babá, uma vez que trabalhou em casa, e que ela era bem ranzinza, assim. Ótima profissionalmente. Mas ranzinza, amargurada, assim. E aí eu falei assim, cara, não é possível. Aí fui entender a história de vida dela. Ela tinha sido abandonada por uma família, daí ela foi adotada por outra, mas aí tinha, sei lá, 7, 8, 9 irmãos, todos estudavam e ela não ficava em casa cuidando da casa. Ela inventou para ela mesma a história que a mãe dela fazia isso para protegê-la, mas no fundo ela sabia que era uma rejeição, que ela não era uma filha legítima. Então ela tinha uma falta de amor imensa. Aí eu comecei assim, eu ia dar um beijo de boa noite no meu filho, dava um beijo de boa noite nela. Eu ia lá, dava carinho pro meu filho, dava para ela. E aí eu trouxe ela. Era carência. Era carência. A doença era carência. E não vou te dizer que ela deixou de ser ranzinza, mas ficou muito mais leve. Ela gostava de estar lá. Então, assim, eu acho que a gente consegue tirar o melhor das pessoas se a gente você entende. entendê-las, né? Claro que não é fácil, claro que nem todo mundo te abre esse espaço, claro que no dia a dia, no meio corporativo, você não tem tempo de se aprofundar em todas as histórias e às vezes nem cabe você saber de todos os problemas pessoais. Eu acho que é caso a caso, mas eu acho que o interesse em cada uma das pessoas, e eu acho assim, eu aprendo muito a me corrigir, a não esperar das pessoas que elas sejam como eu. Eu sou muito acelerada. Ninguém é assim. Ninguém não, mas muito poucas pessoas. Se eu quiser que as pessoas tenham o meu ritmo, cara, eu vou quebrar essas pessoas, elas vão espanar. É que nem pedir para eu ter um ritmo lento. Eu não consigo ter. Então, assim, aprender a respeitar os ritmos, ajudar a dar prioridade, criar processo. Se a pessoa tem dificuldade de fazer alguma coisa, vamos criar um processo para isso. Como é que a gente faz para que você não pule essa etapa? Para você não esquecer dessa etapa, então você tem que descolar essa etiquetinha daqui e colar aqui. Então, eu acho que é esse cuidado. É fácil no dia a dia? O dia a dia te engole, não é fácil. Mas eu acho que é um olhar de humanidade. Você está dizendo que para você lidar bem com pessoas, você tem que ter o tempo todo o cuidado de se colocar no sapato dela, né? Tentar ver a gente não vai conseguir fazer isso o tempo todo, né? Pela ótica dela. E eu super concordo com isso, mas eu vejo aí uma grande dificuldade. Exato. Talvez seja uma dificuldade até minha, pessoal, que é você não viveu aquele universo. A leitura que a gente faz... Não é perfeita. Putz, mas ainda você está começando assim, um trabalho de mentoria com jovens agora, que eu já fiz. Você não viveu aquele universo, mas você consegue entender o grau de dificuldade. Você consegue de certa imaginar. forma. Mas só esse exercício de imaginação já faz você olhar com outro olhar. Ela deixa de ser só aquele rótulo. Não, e você, de certa maneira, você granjeia uma simpatia, porque você está mostrando empatia com a pessoa. Mas eu já ouvi incontáveis vezes na vida falar, pô, você não tem ideia do que é estar no meu lugar. Você acha, você aqui sabe. Você fala, eu entendo. Que você não entende. Tipo assim, alguém que perdeu um filho, você fala, pô, mas olha, sinto muito. Você imagina, mas você não entende. Aí você fala, é pro bem, não sei o quê. Não, você não entende o que eu estou passando. E às vezes é difícil mesmo, sabe? Se pegar... Sem dúvida. Eu acho que situações extremas você não entende. A gente nasceu e viveu aqui no estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil. Com todas as carências, ainda é fora dos padrões. Aí você vai passar um mês no sertão do Pernambuco, no Agreste, lá que o pessoal... Pô, não tem água para beber, não tem nada. Sabe, a gente se colocar na posição daquela pessoa para poder aconselhá-lo o que fazer, como sair daquela situação.
É Nossa, difícil. eu te contei um caso hoje na hora do almoço. Eu não sei, porque como? Eu não sei me colocar no lugar daquela pessoa. Tem situações que você olha e fala, olha, Então, por isso que é uma das características difíceis. talvez nessa hora, Ju, além da gente ser paciente e tentar se colocar no sapato da pessoa, a gente tem que ter a curiosidade de perguntar, né? Humildade. A humildade de perguntar. Fala, me conta mais, eu não entendo mesmo, mas eu estou muito interessado em entender porque eu quero te ajudar se eu puder. Talvez eu não possa. Então, essa baixada de bola, você contou a história do Bruno, que teve uma nota ruim, você falou, vai lá e pergunta para o professor se você... Nem era o Bruno. Sem citar Era o nomes. Pedro, mas... Não era nenhum deles, era outro. Enfim, era outro. É isso, entendeu? Quer dizer, se você não consegue entender a situação, pede para a pessoa tentar te ajudar a resolver aquilo, fazer mais perguntas. Porque a gente não tem todas as respostas. Porque a gente nunca tem todas as respostas. E o medo? Dá para ter sucesso tendo medo? Então, eu acho assim, o medo é uma faca de dois legumes. Ele te protege e te inibe. Ele te protege e ele te inibe. Um medinho básico... É bom. É bom. Tipo assim, a gente Receio, cuidado. A gente vem fazer um podcast aqui, traz um convidado, você trouxe aqui convidados, nós trouxemos convidados de peso aqui. Você fica, putz, eu não posso, tem que ter cuidado com o que eu pergunto, essa é uma pessoa super importante, o público conhece e tal. Mas esse é um medinho saudável, faz você se preparar melhor, você pensar antes e tal. A outra é o pânico. Outro é o medo que paralisa. É o medo que paralisa igual a pânico. Eu acho que o segredo é você botar um murinho entre medo e pânico. Chegar num ponto e falar, epa, respira, faz o básico, respira. E você acha que esse medo Calma. que paralisa, de certa forma, uma síndrome de inferioridade? Não de inferioridade quando você está falando no sentido de um convidado, mas você acha que é quando você não se sente capaz? Também. Porque não se sentir capaz é medo de julgamento. Por que as pessoas têm medo de falar em público? Que é o medo mais Comum. Mais universal, né? Faz entrevista a pessoas, qual o seu maior medo? Falar em público é um dos que aparece no topo. É medo de julgamento. Tem lá uma plateia que pode ser 10 pessoas, Pode 1000. te aplaudir ou te vaiar. Eu te vaiar. E se eu não souber passar o que elas... E se elas souberem mais que eu? Medo de julgamento. Se você tiver bem resolvido, ninguém é bem resolvido totalmente, mas se você tiver... Se você souber o que você vai falar, já é 50%. Se você souber o que você vai falar, se você souber... Por exemplo, às vezes eu encontrava pessoas que tinham que fazer uma palestra técnica e tal, e não gostavam, não tinham traquejo. Falava, cara, faz o seguinte, fala o que você sabe. Porque o que faz o sucesso de uma apresentação é a qualidade do conteúdo, a verdade que você coloca na tua fala. É lógico que tem aqueles caras que são oradores maravilhosos que te envolvem, mas são pouquíssimos. Você tem esse dom, mas não é todo mundo que tem. Então, quem não tem, tem que ter a coragem de falar o que sabe, de falar a verdade sempre. Mas eu sou boa porque eu falo a minha verdade, aquilo que eu conheço e aquilo que eu domino, entendeu? Eu acho que falar mentira é uma coisa assim, que quando você está falando um assunto que você domina, não existe te tirarem do roteiro, não existe a interrupção te quebrar. Você não foi lá e decorou uma coisa para reproduzir, você sabe o que você está falando. Então, você está menos suscetível a quebras, interrupções, erros. Não tem, você dá continuidade, você dá a volta por cima e a coisa segue, entendeu? Então, acho que dominar o assunto e enfrentar o medo, né? Enfrentar o medo é a única coisa que tira o medo. Mas não é só falar em público que dá medo, não, né? Nós estamos falando de medos atávicos. Falar em público, medo de voar, tem gente que não sobe em avião. Medo de tentar. Agora, tem medos do dia a dia. Medos que te travam. Travam na empresa, travam para você se relacionar com alguém. Aquele clássico, né? O cara que não arruma namorado porque ele não consegue abordar e falar, oi, eu sou fulano. Ou mais, a pessoa que já amou, tomou um pé na bunda, sofreu horrores e não quer mais gostar de ninguém porque ela tem medo de sofrer de novo. Como é que você lida com o medo rotineiro? O medo que aparece todo dia, em todas as circunstâncias, qualquer coisa. Então, eu acho esse medo o pior. Eu acho que o medo não pode paralisar. Eu acho que você tem que enfrentar.
Eu acho que, por exemplo, você não Mas como é que querer você cura? amar alguém de novo, ter aquela sensação maravilhosa, porque pode ser que te machuque lá na frente, porque uma vez já tomou um pé na bunda, gente, você tá perdendo a vida. Pode ser coisa básica, experimentar uma coisa que você nunca Ah, isso experimentou, eu não consigo. mas é o medo. É o medo de Acho não que é o único que eu gostar, tenho. né. Esses medos ridículos travam a nossa vida o tempo todo. Não tem quem não tenha algum medo na sua Esse eu vida, tenho. né. Não achei a cura. E eu acho que não tem cura, mas a forma de você lidar com isso é você mergulhar para dentro de si. É você meditar, procurar um terapeuta, fazer coisas que vão te levar a entender quem você é. Porque todo medo tem uma raiz. Você pode estar lá na tua infância. Pode estar em outra vida, É, para quem eu me acredita. lembro que eu não gosto de pena. Nada que tenha pena, tenho Penosa. pavor de pena. Não, mas Frango. até frango como, frango. Eu não gosto, mas como. Mas eu digo, o toque da. Não posso pegar uma pena assim, eu tenho ojeriza disso. Aí minha mãe me lembrou, e eu já não lembrava mais, que quando era pequenininho eu peguei um pintinho para agradar e eu esmaguei. Sei lá se foi isso, mas pode ser, entendeu? O terapeuta falou, lembra aquele pintinho que se foi agradar, esmagou, você não quer tocar em nada que tenha peninha. Então, isso tem na nossa vida de monte. Às vezes uma coisa que você comeu te fez mal, ou uma coisa que você queria comer e não tinha Nem em isso, você casa. passou na sala, seus pais estavam falando um assunto, você ouviu de uma forma que não era o que estava sendo dito, né? Que não tá, o contexto do que você ouviu não é o contexto que você absorveu, que você absorveu no seu contexto de criança daquele momento, e aí isso vira uma coisa que te bloqueia. Não tem um ramo da psicologia que a tua mãe gosta muito, que é criança ferida. Deve ser. Manja criança ferida, não? Já ouvi falar. É. Ali já estudou bastante, isso eu não entendo nada, é mais as coisas que ela me explica, né? É uma frase, uma fração que a criança interpreta de um Mas é jeito e isso. cria uma crença limitante É. nela. A ferida na criança, você fala, pô, não é possível. Essa bobaginha aqui, não. E vai acontecer. Não tem como Por isso que não todo mundo tem acontecer. medos, entendeu? Porque o medo que foi... É como você botar Não precisa muito. A criança vai correr, vai pôr dentro. Não! Pronto, a criança nunca mais faz alguma Tá. coisa porque aquele não naquele momento caiu de um jeito. Agora, imagina a outra forma de se lidar com isso, que é ser permissivo. Também não funciona. Também não funciona. Então, chegamos a um outro parâmetro do sucesso, que é equilíbrio. 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 Isso é dificílimo. Dificílimo. Tem, sei lá, você tem um caixa na empresa. Voltei para o ambiente de empresa. Caixa maravilhoso. Putz, mas eu não sei como é que vão estar os negócios ano que vem. Deixa o caixa aí. Mas, cara, tem uma oportunidade no mercado. Se eu gastar metade desse caixa para desenvolver um novo negócio, talvez eu não venda o ano que vem, mas pode ser que garanta o sucesso da empresa na próxima década. Gasto ou não gasto? Gasto tudo, gasto... Achar esse meio termo... É difícil. O momento, por exemplo, cash cow. Conhece o conceito de cash cow? Não. Cash cow é de onde vem o dinheiro fácil. Toda empresa tem um cash cow. Se pegar a Nestlé, Leite Ninho, Leite Moça, são cash cows, tá? Num certo momento, o cash cow começa a não vender. Passou aquela onda, não é mais moda, surgiu uma coisa nova para substituir, mas o dinheirinho da empresa vem daquilo. Esse é o cash cow, a vaca do dinheiro. Você fica adiando, adiando. Quando você resolve mudar, não dá mais tempo. O concorrente já mudou antes, empresas falem por causa disso. É a falta do equilíbrio entre a ousadia e a contenção, o juízo. Achar esse meio termo na educação, educação dos filhos, equilíbrio na educação dos filhos, é muito difícil. Você tem que ser repressivo em alguns momentos. Criança precisa de regra, precisa de horário, precisa de limites. Mas você põe muito limite, você castra. E o que funciona medos, com esse... Esse você tem que castrar, esse você tem que liberar, só que eles vivem embaixo do mesmo teto, porque que um pode, um não pode. É super desafiador. Como é que você lida com equilíbrio na tua vida? Eu tento equilibrar todos os... Eu acho que eu sou uma pessoa razoavelmente equilibrada, assim. Mas é desafiador. O que eu faço hoje não necessariamente é o que eu vou fazer amanhã.
né? O que eu faço agora por um filho pode ser que amanhã mude completamente, porque a demanda muda, porque o momento mudou, porque eu errei aqui. Eu tenho mega humildade, que eu acho que é mais uma característica, de ir lá falar assim, falei isso aqui para vocês, pode ser para um filho, não importa. Eu errei. Eu falei, mas eu estava errada. Eu pensei melhor, primeiro eu quero me desculpar e vamos reescrever essa página. Eu acho isso super importante. Eu gosto bastante dessa linha, acho legal. Acho que não tem fórmula para equilíbrio, né? É um Tem. negócio tão desafiador, mas se eu tentasse colocar alguma formuleta de bolo, aí a receita de bolo, eu diria que dormir em cima do problema é sempre bom, nunca atrapalha. Você não se precipita, você tá tendo que decidir entre o extremo A e o extremo B, e com tudo, Nunca segurar no a onda, calor da emoção, nunca no boa calor nem da emoção. ruim. Nunca no calor da emoção. Dorme em cima do problema, repensa, conversa com o teu marido, conversa com o teu E amigo. saiba que nada dura para sempre, nem o É, maravilhoso e nem o péssimo. Então, se o momento é ruim, ele vai passar. E se ele é maravilhoso, ele também vai passar. Então, saiba aproveitar das duas formas, sabe? Porque tudo passa rápido e tudo muda. Mas eu acho que a humildade é também uma característica de sucesso. opa, é uma das mais importantes. Se você não for humilde, você não aprende com as Pedir situações. Você vira ajuda, teimoso. perguntar para pessoas que sabem mais que você, assumir para pessoas que supostamente, hierarquicamente, podem estar abaixo de você, mas que te ensinam. Te ensinam a fazer diferente, te ensinam a ser melhor, aprender com essas pessoas, se desculpar quando você errou a mão, porque a gente vai errar. Sempre. Ninguém acerta sem errar, né? E eu acho que é até um exemplo muito legal, se você é uma liderança, você mostrar que você erra e falar, cara, pessoal, eu errei aqui. Me desculpa, eu tomei essa decisão errada. Como que a gente conserta? Né? Porque você vai mostrar para as pessoas que trabalham com você que está tudo bem errar. Porque o medo de errar paralisa. Então, você tem que mostrar que faz parte errar. Todo mundo vai errar. Ninguém quer errar, mas a gente vai. Você falou isso, eu lembrei da mentoria que nós dois estamos começando a fazer. Perdão. Se você olhar o manual do mentor, a primeira página fala isso. Fala. Fala. Primeira página, a primeira reunião. Olha, quando você for conversar com o teu mentorado, mostre as suas fragilidades. Conte para ele uma situação onde você falhou, onde você errou, mas tudo bem, errar é humano, eu dei a volta por cima, porque isso cria na outra pessoa, essa tua humildade cria nele a disposição de falar, pô, vamos conversar, porque eu estou diante de um ser humano igual a mim, não é fodão que está aqui para me dar aula, não, é alguém que está aqui para me ajudar, para bater um papo. Então, humildade no ambiente de trabalho, nossa. É muito importante. Você forma amigos para a vida. Amigos para a vida. É muito importante. E a humildade de assumir os seus erros e não jogar no colo de outras pessoas. Porque é muito comum nas empresas, assim, a culpa nunca é de ninguém, né? Não, aconteceu isso, mas é porque fulano, é porque ciclano, é porque... Eu vejo muito, em alguns casos, pessoas não querem assumir culpa. Por medo, né? E eu acho importante assumir culpa. Não tem nada de tão errado em errar. Não é errado errar. Né? Eu acho que você nunca vai ter sucesso se você não tiver o erro. Nunca, nunca. E aí acho que a gente pode colar esse tema com outro que é a coragem. Que está muito próximo porque para assumir um erro você tem que ter coragem. Impulsividade. Coragem, eu acho que nós estamos de acordo que é uma característica muito importante do sucesso, não é? Se não tiver coragem, você não sai do lugar. Agora, impulsividade é você pular sem saber se tem paraquedas nas costas, é um pouco diferente. É falta de juízo aí. Como distinguir em que momento você está sendo apenas impulsivo, dá para perceber, teimoso, né? Ou você está sendo corajoso? Uma você foi mais analítico, você olhou, você analisou com mais cuidado, você sabe que é um risco, mas você já calculou um pouco aquele risco, você sabe que se der errado você não vai quebrar. O outro surgiu uma possibilidade, vamos! Cegamente, sem saber qual é o buraco que você está mergulhando. Eu acho que pode ser que aconteça em alguns momentos, mas a impulsividade, em geral... leva você a dar uma quebrada de cara. A gestão dessa qualidade
te transformar num bundão inibido, né? Porque Não tem a ver. O impulsivo, eu acho que todos somos impulsivos em alguns momentos, mas brecar essa impulsividade é aquilo assim, você tá reativo a uma coisa que alguém fez pra você. Você vai lá e você escreve uma mensagem no WhatsApp, porque eu acho que o WhatsApp faz a gente ser corajosíssimo, né? A gente fala e-mail, tudo. WhatsApp, Você tá com raiva, você vai enviar. Você fala, não envia, vou dormir e amanhã eu envio. Eu vou estar pronta a acabamos de falar. mensagem. Exatamente. Eu te garanto que em 95% dos casos você não envia. Você fala, gente, que absurdo isso que eu escrevi. Porque passa aquele calor. Então, eu acho que a impulsividade é isso. Você tá num calor da emoção, você pensa em agir de uma forma, dorme uma noite. Relê o que você escreveu. Defina um corajoso. Vamos deixar a impulsividade de lado. Um corajoso no bom sentido. Corajoso é assim, quando a gente vai empreender, trabalhar, criar uma empresa, você nunca tem uma fórmula que está perfeita. As minhas primeiras peças, elas eram absolutamente imperfeitas em relação ao que eu tenho hoje. Mas eu nunca teria o que eu tenho hoje se eu não tivesse falado, vamos embora, vamos ver no que vai dar, e eu vou consertando pelo caminho. É ter coragem de saber que vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, pode ser que alguns deem errado, pode ser que estrague, pode ser que a alça estoure, e você vai corrigir esses defeitos pelo caminho, e isso vai te formar. E isso vai fazer que um dia você tenha um produto mais perfeito. Nunca vai ser 100% perfeito, mas mais aperfeiçoado. Se você esperar esse produto estar totalmente aperfeiçoado para você lançar, você vai perder o timing. Então, você tem que ter a coragem de dar cara a tapa um pouco. Perder dinheiro. Perder tempo. Perder tempo. Que eu acho que é a melhor maneira de aprender. A outra maneira é, não, eu vou estudar muito, eu vou fazer análise de mercado, mas eu não vou vai comprar pesquisa. te proteger. Pois é, mas vou te falar, trazendo de novo para o mundo corporativo, esse é o erro mais comum. Pô, vamos lançar um produto novo. Tem mercado? Esse produto vai ter que ter em quantos modelos? A faixa de preço. Nossa, você começa a levantar questões, você vai ficar um ano se perguntando e fazendo pesquisa. Algumas empresas têm a coragem, essa coragem eu acho boa, de pensar antes. Não, acho que você pode pensar 2, 3 reuniões, isso, mas não precisa um ano. Aquele distanciamento, você pensou, fez sonhou, algumas contas, deu uma planejadinha. Viável, tem um riscozinho, mas é viável. Vamos testar. Tem um modelo clássico que eu adoro, para quem gosta desse tema, adoro conquista do espaço, aerospace, né? E a NASA, a história da NASA é uma história de demoras, de atrasos, de orçamentos bilionários. Anos montando. Anos. E a desculpa é, olha, a gente tem que ter cuidado porque tudo é muito caro, a gente tem astronautas, a vida das pessoas, tudo válido. Aí entra um maluco, entre aspas, que eu não acho que ele é maluco, eu acho corajoso, tipo Elon Musk, inventa uma SpaceX que fala, não, primeiro foguete vai cair, eu vou aprender muito. Segundo foguete vai cair, mas pô, eu vou reaproveitar. Depois de 5 fracassos, ele tem um lançamento perfeito. Num tempo bem mais curto. E a 1/10, 1/100 do custo que a NASA teria. Hoje ele coloca em órbita, por quilo lançado, uma fração do que... Não tem concorrente por isso, porque ele se deu ao luxo de cometer erros para aprender com os erros. Isso para mim é coragem. Você vai falar, mas ele é um cara inteligente. Não é que é um cara inteligente, é um cara genial e tem gênios em volta. O foguete dele certamente foi pesquisado, tudo mais. Mas num certo momento... Existe um risco. Existe um risco. Eu era um modelista quando criança e eu não tinha coragem de soltar o aviãozinho, lá, aqueles aviãozinhos de motorzinho, de ficar virando, porque tinha medo de quebrar. Porra. Eu acho que a gente tem que calcular, o risco tem que ser calculado. É. Esse risco, qual o pior cenário? Dá errado. Se der errado, o que acontece? Eu quebro? Não, você vai perder uma grana, mas você não quebra. Aliás, essa é uma excelente fórmula para lidar com o medo, que você falou, como lidar com medo, né? A gente discutiu um pouquinho. Olhar o pior cenário, a gente não falou. Cenário. É excelente. Você está com medo? Está com medo de falar em público? O que pode acontecer? Pior que pode acontecer, os caras não vão te achar incrível. Pensando bem, acabou o medo, entendeu? Porque aí você caiu na real, aquela fantasia que você fez na tua cabeça se diluiu. Uma vez a Marília Carvalhinha me convidou para dar uma aula no mestrado de uns belgas na FAAP.
Falei, posso te falar, não tenho inglês para isso. Eu tenho inglês para ir ali, em Nova Iorque fazer desfile. Não tenho inglês para dar uma aula no mestrado para os belgas. Falou, não tem problema, eles estão acostumados, eles entendem. Eu falei, bom, eu estou sendo transparente com você. Não tenho inglês para dar aula para os belgas. Beleza? Beleza. Aí fui lá, preparei minha apresentação em inglês, com todas as frases que eu poderia ler, que eu precisasse. Levei comigo o Raoni, que trabalhava comigo, que falava muito bem inglês, se eu precisasse que ele desse algum tipo de explicação mais profunda, e falei, qual o pior cenário? Eles falaram que eu não estou entendendo nada. O que vai acontecer com a minha vida se for um fracasso essa aula? Absolutamente nada. Lá na Bélgica, eles vão Absolutamente. putz, lá no Brasil. Absolutamente nada. E se eu for, o que vai acontecer? Eu enfrento um medo e você... deve ter sido uma experiência Foi incrível super para legal. você, de aprendizado, de, sabe, você se colocar numa situação De vulnerabilidade. Que é humildade também, né? Então, aí a gente pode fazer uma outra conexão interessante entre coragem e humildade. Exato. Para você ser corajoso, Você tem que ser humilde. Você tem que ser humilde. Falar, pô, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu posso errar, sei que Primeira pode dar coisa, eu ruim. cheguei e falei, olha, eu não falo o inglês perfeito, mas ele tá aqui. Já Qualquer coisa que vocês não pontos. estiverem entendendo, ele pode ajudar. Vocês falem se vocês não estiverem entendendo. E tudo bem, eu já coloquei minha falha de antemão. Eles já não vão se surpreender. E tá tudo bem. Essa fórmula dá certo sempre. Eu acho que você não pode enganar, entendeu? A pessoa te convidou, você se achou porque você recebeu um convite que você sabe que você é falho para atender em algum aspecto. Seja transparente. Fala, se você está sendo transparente, estão falando, tudo bem, eu arco com esse seu defeito. Tá ótimo. Né? É que às vezes as pessoas querem esconder aquilo que você não é tão bom. E você não precisa esconder. Agora, Ju, chutando a bola para o outro lado do campo, por que o sucesso é meio amaldiçoado no Brasil? Em vez das pessoas de sucesso serem admiradas... Você acha? Ô, Ju, aqui o pessoal olha com viés de inveja. Ah, aquele cara porque nasceu em berço de ouro, porque ele foi numa escola boa. Talvez porque seja um lugar muito desigual. Estados Unidos, o cara, para dar um exemplo, né, não só Estados Unidos, mas lá principalmente, o cara de sucesso é admirado. Mas a gente está falando de um país onde tem uma igualdade grande para um país de uma extrema desigualdade. Ah, bom, você tem né? um ponto então, aí. assim, você tem muito poucas pessoas com muitas oportunidades versus muitas pessoas com pouquíssimas oportunidades, né? Como exigir de um jovem super vulnerável que ele atinja um sucesso igual um jovem que tem acesso a tudo? Ele pode atingir até mais sucesso, mas vai ser mais penoso. Então, assim, eu acho que é quase natural que essa pessoa aqui tenha um pouco de raiva daquele. Será que eu não teria? Não é bem inveja, né? É tipo, assim, por que eu não tenho esse acesso? Por que comigo? Né? E aí entram milhares de questões políticas, econômicas, sociais. E será que se você estivesse neste lugar, você também não ficaria... Não sei. De novo, entende? Aquela história de se colocar no sapato do então, outro, antes da gente achar que, poxa, essa pessoa aponta o dedo... Mas se você estivesse lá, será que seu dedinho não estaria em haste também? Talvez sim. É um bom ponto. Viu? Então, eu acho que a desigualdade traz um pouco isso, esse recalque. Eu acho que o sucesso tem que ser desmistificado também, né? O sucesso é menor do que as pessoas criam. O sucesso é você formar uma família, seja lá onde for, seja pobre. O sucesso não é dinheiro. Não é sobre dinheiro, mas ele é visto como dinheiro, entende? As pessoas acham que o sucesso é ter dinheiro. Não é. Você pode ser muito rico e não ter sucesso algum. E você pode ser paupérrimo e ter um sucesso imenso. Eu acho que voltamos ao que a gente falou no início, a questão do propósito, né? Se você tem um propósito, você vai ter sucesso, porque você sabe onde você quer chegar. Se você não tem propósito, você pode ser milionário. Você pegar a tia Mônica, ela não tem sucesso? Putz. Você vai falar isso para ela? Pô, uma instituição que não sabe amanhã como vai alimentar as crianças depois da manhã, terrível. Mas que alimenta há 12 anos. E está numa boa, sorrindo, feliz, sorrindo. E tem sucesso. Então, o sucesso é sobre isso, mas o olho dela brilha quando ela fala disso. Ela tem propósito. Ela tem amor. Isso é o sucesso. Mas eu acho muito difícil ter sucesso sem propósito, porque você não sabe medir. Não sabe medir. Você chegou no fim da tua vida.
Teve sucesso? Ah, acho que sim. Fui bem sucedido profissionalmente, tive uma família, filhos, netos. É isso que você queria? Casar, ter filho, neto, ter uma carreira? Não, também, mas pode ser. Para mim é outra coisa. Se o cara falou, meu propósito de vida é chegar vivo do outro lado, aí ele teve sucesso. Mas é um propósito pobre. Para ele talvez não seja. Eu acho que aí também tem uma questão da gente respeitar o propósito de cada um. E as pessoas, é difícil isso de... Nem todo mundo sabe qual o seu... O que você veio fazer aqui, qual o seu propósito. Nem todo mundo tem isso claro. Poucas pessoas têm. Falamos nisso hoje aqui, não falamos? Não sei se foi hoje, mas uma vez lá atrás já falamos. Falamos hoje, eu estou em dúvida se falamos nesse episódio ou gravamos de manhã aqui. Eu que falei que todo mundo nasce com um dom e o propósito é aplicar o seu dom para uma finalidade. Se você aplicou, você vai ter sucesso. Mas você nasce com vários dons, mas uma hora você entende o que você veio fazer aqui. Vários. Todo mundo tem uma estrela guia maior. E tem outras estrelinhas também. Essa estrela guia... Eu tenho muito claro. Eu tenho muito claro o que eu vim fazer aqui, mas foi uma coisa que eu fui aprendendo na minha vida. Eu não nasci ninguém sabendo. Fala que você vai descobrir o seu dom no primeiro minuto, mas buscar por ele para poder ter um propósito é fundamental. E aí, a hora que você descobre, ele é aplicável em todos os aspectos da sua vida. Tudo. Você quer ver uma coisa? Eu sempre tive esse perfil mais impulsivo, querer fazer coisas, empreender e tal, né? Então, eu sempre olhava alguém que buscava estabilidade, um funcionário público para mim. Pô, esse cara não é um cara de sucesso. Não vou usar a palavra fracassado, mas é alguém que desistiu de ser competitivo, de correr atrás do sonho. Hoje eu mudei completamente. A idade te traz essa... O sonho dele não é o seu. Não, o sonho dele não é o meu. O sucesso dele é ter essa estabilidade. Ter essa estabilidade, é ele conseguir chegar no fim da vida tendo dado conforto para a família. Às vezes o cara veio de uma família extremamente desestabilizada, com vida difícil, e falou, não, comigo vai ser diferente, vou estudar, vou prestar concurso, vou ser funcionário, na época era Banco do Brasil, era o sonho de todo mundo, vou trabalhar 30, 35 anos, vou me aposentar e missão cumprida. Está tudo certo. Isso é um propósito? Para aquele cara é. Para mim não serviria, mas cada um é cada um. Agora, porque ter uma vida decente não é um propósito? Você falou, mas pouco, é um propósito pequeno. Eu também acho, mas hoje eu respeito muito isso, entendeu? Porque, pô, você vai comprar uma cueca, tem tamanho PMG. Não é todo mundo que usa cueca G. E o propósito de vida também é PMG, entendeu? Cada um é cada um. Você não falou, você acredita em reencarnação. Você me falou hoje que você acredita em evolução ao longo de muitas vidas. O tamanho P para você nessa encarnação, há 2 atrás, podia ser o G. Entendeu? Então, muita calma nessa hora, porque a vida é um mistério muito além desse nosso debate que, by the way, estamos estourando o tempo aqui. Já não sinalizaram. Mas foi ótimo. Jô, foi bom o papo, né? Foi ótimo. Os meninos, vocês gostaram aí no fundo? Gostaram. Então agradamos, Jô. E eu tenho certeza que você aí de casa também gostou muito. Não perca o próximo. Tchau.